Muitas regiões do Brasil estão apresentando atraso nos trabalhos de colheita da soja e uma dessas localidades é Cândido Mota, no estado de São Paulo, e é para lá que o Realidades da Safra vai hoje. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse andamento das atividades nas lavouras lá da região, é o Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá em Cândido Mota, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Antônio, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. O prazer é todo nosso, Guilherme. Antônio, os trabalhos de colheita atrasados aí na região nesse momento, né? Olha, bem atrasado, viu? O problema é há 10, 15 dias atrás, 10, 15 dias de chuva ininterruptas, ocasionaram aí um acúmulo de soja para ser colhido. E o clima, não vamos reclamar, está não favorecendo tanto a colheita como o plantio. Nós estamos tendo chuva praticamente todo dia e chuvas de volume alto, então dificultando o trabalho tanto da colheita como no plantio. Para você ter uma ideia, o ano passado, mais ou menos nessa época, já estaríamos aí com 80% da soja colhida e uns 70% do milho plantado. Acredito aqui que na nossa região hoje uns 30%, 40% colhido e uns 30% plantado devido a essa dificuldade climática. E aí, Antônio, olhando para a produtividade, como é que estão os sentimentos? Da última vez que a gente conversou, era lá na época do plantio, você até destacava uma boa expectativa para essa safra. Vai se confirmando ou teve diminuição na produtividade? Guilherme, vai se confirmando, viu? Porque a chuva foi, assim, bem volumosa para a gente. Então, são raros os lugares, que nem o município de Florínia, Pedrinhas, que teve aí seus 20, 22 dias de estiagem. O restante sempre com uma boa chuva, sempre no momento correto. Então as produções estão sendo boas, assim, em alguns lugares até recordes, mas tivemos também problema que choveu muito, quem não cuidou bem da lavoura, não passou de acordo fungicida, tivemos problemas de ferrugem, antracnose e outras doenças da soja, porque não era acostumado, fazia aí 2, 3 anos que a gente vinha com período de estiagem, não tanta chuva volumosa para safra. Então o que aconteceu? Alguns agricultores aí descuidaram um pouco e também na dificuldade de aplicação, então alguns bem localizados, alguns problemas com doença, principalmente ferrugem no final do ciclo. Mas o que está dificultando é o clima. Mas não vamos reclamar, é chuva, né? Dura quando é seco. Então está dificultando tanto a colheita, tirar a soja da lavoura, como também executar o plantio. E Antônio, daquela última vez lá em dezembro, a sua expectativa era uma média aí entre 60 e 70 sacas por hectare. Mantém essa previsão? Mantém uma previsão aí de 65 a 70 sacos por hectare. Eu acredito que a média vai ser em torno de 65 a 75, que é uma média regional muito boa. Então, acredito que ficou dentro da expectativa, que era uma boa safra, devido ao clima ser bem normal, bem chuvoso, como há muito tempo na região não se via. E aí, Antônio, para a gente encerrar o nosso assunto da soja, como é que estão as condições de mercado para negociação? O produtor aí da região avançou com as vendas de soja ou ainda tem bastante coisa para ser negociado? Se a gente tem uma preocupação com o clima, nós temos também uma preocupação com o preço. Se nós estamos colhendo aí 20%, 30% a mais que o ano passado devido à estiagem, o problema nosso está sendo um preço 30% menor de início de colheita. Ano passado nós conseguimos vender nessa mesma época soja em torno de R$20. Hoje se fala em R$154 aqui na nossa região. Então uma defasagem. Nós aumentamos a produção e estamos tendo uma diminuição nos preços. As vendas estão bem travadas, produtor praticamente vendendo pouco. Contrato também, eu acredito que ficou bem abaixo da média de outros anos, contratos futuros, mas a preocupação é o custo desse ano de soja bem maior que o ano passado, e do milho estourou, né? Do milho todo mundo aí acabou comprando adubo, semente, ureia, defensivos em geral,
com medo de faltar por causa da pandemia 9, 10 meses atrás, e isso não aconteceu. Os preços hoje estão bem mais baixos. Então nós estamos com um custo de lavoura de milho safrinha, talvez recorde de todos os anos, bem alto mesmo. Então o agricultor tem que ficar bem atento e vamos ver essa comercialização de soja, essa quebra na Argentina, quebra no Rio Grande do Sul, o que vai influenciar nos preços. Hoje aqui é o mercado em queda, mas estamos aguardando ver essa reação aí devido às quebras na Argentina e no Rio Grande do Sul. Ver se esse preço dá uma reagida aí para dar uma melhorada no custo. E Antônio, entrando agora no milho, você comentou nessas dificuldades no plantio também por aí. Até quando dá para se plantar o milho e ter bom potencial produtivo aí na região? Guilherme, eu vou ser sincero com você, a janela ideal já foi. A janela ideal para a gente de plantio de milho safrinha, com relação a seca e geada, nós teríamos que ter terminado em fevereiro. E nós vamos entrar o plantio para março, até o final de março, porque o tempo está bem enrolado, o plantio está bem atrasado, bem difícil de desempenhar as máquinas no campo. Então eu já acredito numa safrinha com risco altíssimo, porque a partir do momento que você entra com plantio em março, você fica muito suscetível aí a uma geada, a uma seca. Então agora é aguardar, a gente tem que aguardar, mas eu acredito que o plantio vai ser um dos mais atrasados dos últimos 5 anos. Antônio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento das lavouras aí da região. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A gente quer dar ânimo ao agricultor, porque essa chuvarada atrasou, mas no fim trouxe uma produção boa. E a gente, com fé aí, mandar bala, vamos plantar essas áreas de milho safrinha, que hoje o Brasil praticamente já se torna um dos maiores exportadores do mundo de milho. E vamos confiar aí que São Pedro vai nos ajudar, tá trocando aí de lanina para laninho. E se for um tempo chuvoso e a gente não ter um imprevisto de uma geada, acredito numa boa produção. O produtor fazendo a parte dele, colocando boa semente, quantidade boa de adubo, fazendo um plantio correto para colher. Essa é sempre a expectativa do agricultor, produzir. Antônio, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais da soja e acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento do milho aí na região. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, Guilherme. Um abraço. O Antônio José Tondato, ele que é produtor rural lá no município de Cândido Mota, no estado de São Paulo, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da soja e plantio da segunda safra de milho por lá. Antônio destacando um atraso grande nos trabalhos de colheita dessa safra de soja nesse mesmo período do ano passado. As atividades já estavam em cerca de 80% colhidas, neste momento apenas 40% das áreas já foram colhidas, mas, por outro lado, produtividades até acima do que era esperado inicialmente. Inicialmente, o Antônio esperava uma produtividade média entre 60 e 70 sacas por hectare. O palpite dele nesse momento já subiu para algo entre 65 e 75 sacas por hectare. Desenvolvimentos muito positivos, algumas áreas até com produtividades recordes lá na região de Cândido Mota, no estado de São Paulo. Outro problema causado por esse atraso, por consequência, é na safra de milho. A segunda safra, a safrinha do cereal, está sendo plantada com bastante atraso. A janela ideal de cultivo já se encerrou no final do mês de fevereiro e a partir de então todo o milho plantado passa a ser de alto risco, tanto para seca como para geada lá no final do ciclo. Então o produtor lá de Cândido Mota vai ter uma segunda safra de milho de bastante apreensão, acompanhando essas movimentações climáticas. Enquanto tenta terminar a colheita e avançar com o plantio, o produtor também se preocupa com as questões de mercado. Antônio destacando preços da soja cerca de 30% menores neste momento do que no início da colheita da safra passada, o que deixa o produtor bastante receoso e fora do mercado neste momento, sem buscar novas negociações. A expectativa é de que possa haver uma reação desses preços diante das quedas de produtividade no Rio Grande do Sul, também na Argentina, produtor segurando, aguardando as movimentações de mercado para tentar conseguir oportunidades melhores lá na frente para negociar a sua safra de soja.
Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Então continue ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.